tem um lugar de destaque na composição dos conflitos. Lembro aqui a passagem de Nelson Mandela, quando disse que sem a conciliação e o perdão, a humanidade não tem futuro. Isto é fundamental e é de suma importância. Não adianta nós crescermos intelectualmente se nós não crescermos moralmente. E a moralidade, com a sabedoria, constitui a asa do equilíbrio que nos permitirá viver uma sociedade mais equilibrada, mais justa. Quantos desajustes nós estamos vendo porque as pessoas estão no ter, mas e não no ser. O senhor está falando aqui, e isso é muito importante, questão dessa justiça restauradora. Só para o pessoal que está em casa nos acompanhando, nós estamos a quanto disso? Tendo em vista justamente os últimos acontecimentos envolvendo o próprio judiciário e assim por diante. No Brasil não existe lei para a justiça restaurativa. A Finlândia, eu tenho lido alguma coisa e tenho escrito também alguma coisa sobre esse assunto, né? Mas nós temos uma proposta de um mergulho profundo na busca de uma solução futura para a justiça restaurativa. É bem verdade que no momento é uma semente que nasce, que faz com que a humanidade possa reflexionar. Lembrando Moisés e Jesus. Moisés era olho por olho, né? Dente por dente, lei de talião. Bateu, levou. Jesus já veio com a lei do amor, do perdão, da compreensão, da ternura, né? Então, na verdade, quando nós temos um conflito, se um lado tivesse a capacidade de entender o outro, né, as coisas poderiam ser resolvidas de uma forma conciliatória. E para isso nós poderíamos utilizar os recursos de apoio de um pedagogo, de um psicólogo, de um assistente social, enfim, de toda uma equipe interdisciplinar capaz de permitir que as pessoas buscassem entender onde o perdão poderia ser aplicado sem indagar da culpa. Tá certo, pois não, Frei. Eu acho que o juiz sabe o que está falando, porque ele tem imunidade, o senhor não tem imunidade, não, como juiz, está pisando em brasas, está pisando em brasas. O que significa? Essa lei do perdão, a lei maior, né? Quantas vezes você vê uma reivindicação de redirecionar a sociedade, tudo bem, mas com espírito de vingança, nunca. Isso eu acho que o senhor tocou num ponto vital. E não só em termos de Brasil, mas eu diria da humanidade. Afinal de contas, quando nós pensamos na colonização, né? Então nós devíamos até hoje ter raiva dos portugueses, né? E assim os outros, raiva dos espanhóis. O que é isso? Eu acho que a gente tem que saber caminhar para frente. Claro, não é? O perdão pressupõe a reparação. Gostei muito do senhor Nelson Mandela fez uma afirmativa contundente pela experiência e pelo que representou pela humanidade. Ele soube sem perdoar. O perdão e a conciliação não teremos futuro. Deixa eu perguntar para o senhor, antes ainda de continuarmos, já que aqui estamos introduzindo a temática, só o seu parecer sobre o programa em si. Qual a sua visão? Quando o senhor recebeu o programa, qual foi o impacto? O que lhe chamou, assim, para além dos símbolos religiosos, assim, mais atenção? A oportunidade de manifestar o pensamento no sentido do bem, no sentido de uma construção e, sobretudo, no sentido que as pessoas pudessem reflexionar sobre o significado da vida. Tá certo. Olha, continuando aqui, Frei Antônio Moser, questão dos símbolos, que é o tema que nos prende. Realmente a igreja, como a gente tem visto ao longo desses 2000 anos de cristianismo, e mais falando aqui diretamente da cruz, não é? A igreja sempre se utiliza muito dos símbolos. Então a gente repara, por exemplo, nas nossas celebrações, não é? Pão, vinho, flores, velas, paramentos litúrgicos, vasos sagrados, né? Entre outros símbolos, e sem contar, é claro, aquele que acaba se destacando mais, que é a cruz de Cristo. A pergunta que se faz é essa: a retirada é um pouco a desculpa que se dá de querer ser feliz sem assumir um pouco a cruz de Cristo?
Para entender bem essa pergunta, imagine um juiz, não é, de short fazendo julgamento, não é, num tribunal, imagine, né? Em outras palavras, é um símbolo, a toga é um símbolo, não é, mais que dá. Ou o Papa, então, sei lá na Praça de São Pedro, não é, com uma veste assim, carnavalesca, ou coisa que vai. Não, eu acho muito importante como ponto de partida. Agora, veja bem, no fundo, há hoje uma certa, eu diria, um psicologismo que apenas torna as pessoas mais infelizes. Eu tenho direito de ser feliz. E chuta a esposa, chuta os filhos, ou vice-versa, né? O esposo, os filhos. E depois tem direito de ser feliz. Por que eu vou aguentar meu pai velhinho, gagá, minha mãe, que já está meio demente, etc. Em outras palavras, tenho direito de ser feliz. Eu também tenho direito e também quero ser feliz. Agora, que felicidade! Deus nos fez para sermos felizes? Claro. Só que Deus não quer uma felicidadezinha desse tamanho, Ele quer desse tamanho, sabe? Em outras palavras, a plenitude da vida. Muito bem, quando se prega a retirada da cruz do Cristo, atrás há uma ideologia. Porque esse negócio de falar de sofrimento, deixe de sofrer. Claro, ninguém busca o sofrimento, nem o Cristo. Ele, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Ou seja, a vida comporta o sofrimento, a renúncia, a cruz. O senhor é casado. Há quantas oportunidades de casamento o senhor renunciou, hein? O senhor já pensou nisso, né? E nós? Quantas oportunidades? E a gente que é franciscano, né, e da Canção Nova, quanta oportunidade de ser rico, não é? O senhor imagina, né? Mas assim é. Então, para resumir, não nos iludamos. A igreja não prega, vá procurar a cruz. Seja coerente na sua vida, mesmo que implique em sofrimento. Então Deus o abençoará você. Não é? Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. O senhor segura aí que já a gente continua e vamos entender um pouco mais no segundo bloco a importância dos símbolos na vida civil, não é? A estrutura, a história, tudo isso após o nosso intervalo. Não saia daí, voltamos já.